lava minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu já sei também quem vai poder limpar. É Jesus, eu não lhe escondo nada, tudo Ele pode apagar. Muito bem, né? Essa daí todo mundo sabe. Parabéns, parabéns. E quando a gente conversa com Jesus, o que acontece? Essa também todo mundo sabe, né? Vamos colocar? Agora foi. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Vai tudo bem mesmo se a gente fala com Jesus? Vai, né? Vamos cantar mais uma vez. Pode pôr mais uma vez. Gostei. Deixar o tu cantar. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. E é fácil de uma criança entender a palavra de Deus? É, né? Eu lembro, há 17 anos atrás, mais ou menos, meu filho, eu estava lá no acampamento, lá acho que é o Retiro de Obreiros da PEC, e o meu filho chega perto de mim com um livrinho sem palavras e fala para mim, eu aceitei Jesus. Né? E eu falei, quem fez isso? Antes de mim? Aí foi a Sati, que faz o livro Sem Palavras com o Luiz Felipe, né? E esse ano, o ano que vem, ele está indo para o Palavra da Vida, vai fazer o CLD, e no testemunho dele ele coloca, né? Que eu aceitei Jesus quando a tia Sati fez o livro Sem Palavras para mim, com 3 anos de idade, né? Agora o João Vitor, a gente correu e a Cris fez antes o livro Sem Palavras, antes que alguma missionária da PEC chegasse primeiro. Mas a Sati está marcada na nossa vida por causa disso. E é uma criança, um menino de 3 anos. É lógico que ele veio entender várias outras coisas depois. Mas a mensagem da salvação ele pôde entender. E principalmente que ele era pecador e que precisava de Jesus. Vamos cantar que é fácil de entender? Tem algumas coisas que a letra está de... Não, é a outra. É a outra. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, De todo o coração, de Deus me torno filho e recebo a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É creio nele agora, de todo o coração. De Deus me torno filho e recebo a salvação. Isso aí. Já que eu atrapalhei no começo, né? Não sei porque eu fiquei pensando que não era essa música. Que coisa. Cantar a última vez agora, para ficar na nossa mente, e aí a gente vai fazer uma oração, aí depois nós vamos cantar músicas para preparar o nosso coração para a palavra de Deus. Vamos cantar de novo? É fácil de entender, tão claro como
recebo a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. Se eu creio nele agora, de todo o coração, de Deus me torno filho e recebo a salvação. Isso aí, obrigado, Dudu. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque realmente é fácil de uma criança entender a salvação, é fácil de ela receber Jesus no coração, mas não tem sido fácil ultimamente, porque precisamos de pessoas para estarem falando isso para elas. Aqueça o nosso coração durante esse congresso, que realmente possamos ter esse compromisso de falarmos de Jesus para as crianças. E abençoa esse momento agora, que possamos engrandecer o Teu nome, adorar ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem sido para nós. Em nome de Jesus. Amém. Você tem certeza que Deus é bom? Deus é bom? Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom. Tu és bom, Tua Misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és,
exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Vamos ver agora, eu vou inverter. Primeiro os meninos, depois as meninas. Ontem os meninos ganharam, né? Bom dia, meninos! Bom dia, meninas! Bom dia! Rapaz! 10-0 para vocês. Ó, eu já falei no outro congresso, vou repetir. Adulto é muito chato. O gostoso são as crianças, né? Mas o que é bom é que tem adulto que tem coração de criança. Parece que a turma aqui, né? A turma aqui, todo mundo está parecendo criança aqui, é muito legal. Nós estamos muito gratos a Deus pelas bênçãos. Espero que todos tenham renovado as forças no descanso dessa noite. Rapidinho, antes de passar a palavra para o professor Dr. Adalto Lourenço, os irmãos receberam na entrada este panfleto, né? Projeto 10 tijolos. Eu quero tomar um minuto para poder explicar o que é. Na parte final, tem uma cena, ali uma foto de uma imagem
de alguns prédios que aparecem ali. Esse prédio que está mais destacado é o prédio Amor, atrás dele tem o prédio Paz, mais em cima ali tem o prédio Alegria. Quem conhece o lugar, descendo aqui no barranco, tem um prédio chamado Esperança. Esse prédio Esperança tem uma escadaria tão longa para descer, que o pessoal colocou o nome dela de Escada Gloriosa. Mas é gloriosa para descer, porque para subir não é brincadeira. E na linha de frente, você tem outros 2 prédios ali, aliás, tem o prédio Fé. Esse edifício Fé é o edifício onde acontece ali as instruções do Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças. Estamos agora realizando este curso 2 vezes por ano. Nos meses de fevereiro, março e abril, é um curso interno, 12 semanas. E nos meses de agosto, setembro e outubro também, um curso interno. No segundo semestre, estamos focando os líderes e pastores indígenas. Um dos requisitos para fazer esse treinamento é ter formação já teológica. No ano que vem, juntamente com o treinamento dos indígenas, haverá também o treinamento dos países da América Latina. Vamos ter simultaneamente funcionando em espanhol e em português para as tribos aqui indígenas. É interessante como Deus faz, porque nós temos 2 candidatos indígenas que trabalham, um na Colômbia, com uma etnia da Colômbia, e faz fronteira com o Brasil, e um ticuna, mas que trabalha do lado do Peru. E eles vão poder vir no treinamento indígena, mas também ouvir em espanhol, que eles têm um pouquinho mais de habilidade do que no português. Por que eu estou mencionando isso? Esse prédio que está aqui do lado do Fé, Gratidão, é só um sonho. A arquiteta projetou, Deus realmente nos deu a bênção de ter o trabalho dessa arquiteta, está tudo feito, e você vê aqui na parte de cima que já começou a se levantar o alicerce. Estamos lá com uma equipe trabalhando, uma organização trabalhando no levantamento desse prédio. Ali tem sido treinado já durante 3 vezes, vieram líderes do Oriente Médio. Hoje a PEC está presente em várias regiões do Oriente Médio com pessoas treinadas ali. Eu não vou mencionar o nome dos países aqui, porque está indo ao vivo, mas tem sido realmente maravilhoso ver. Eu já mencionei ontem, ali eles vão fazer um grande trabalho agora no Natal para evangelizar as crianças. O fato é que nós estamos sem dependência para hospedagem. O fato é que neste desafio de ter 80 campos aos 80 anos, muitas pessoas estão vindo e se faz necessário levantar este prédio. E a gente colocou aqui essa informação e queremos pedir que você ore e considere diante do Senhor a possibilidade de contribuir com uma oferta mensal durante 10 meses. Começou agora, vai terminar em outubro, são 10 meses previstos para essa construção. Isso realmente, se Deus nos der os recursos. Nós temos 2 membros da nossa diretoria, eu vou pedir que fique de pé, pastor Antônio Paulo de Oliveira, pastor Clésio Pontes. O pastor Paulo é o presidente da diretoria nacional, o Clésio, vice-presidente. Na reunião que foi decidido de construir esse prédio, um dos pastores que faz parte da diretoria nacional da PEC, ele disse assim: na minha igreja, nós levantamos um edifício sem ter um tostão, e nós dissemos para os irmãos ali: quem crê, verá, e quem não crê, também verá. E o pastor Clésio disse: e se envergonhará, lembra, pastor? Olha, eu esperava que eles não aprovassem, porque a gente tem medo de fazer uma obra dessa totalmente pela fé. Mas foi aprovado, e a gente colocou esse versículo no início aqui. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são, e inclusive até a gente levantar esse prédio em 10 meses. Mas nós precisamos da sua oração. Estamos orando para que Deus mesmo incline o coração de irmãos, igrejas, pessoas que possam se comprometer em oração e também em contribuir com essas parcelas a cada mês. E o nosso desafio é esse: de tijolo em tijolo, a obra de Deus avançará. Você pode contribuir com os seus 10 tijolinhos. E uma informação que eu queria só dar é o seguinte: o desafio de juntar tijolo a tijolo, a fim de levantar um prédio desse, tem como alvo alcançar milhões de crianças ao redor do mundo,
para serem pedras vivas no edifício espiritual que é, na verdade, o corpo de Cristo, cujo alicerce é Jesus Cristo. Isso que trará alegria ao nosso coração e glória ao Senhor. Participe com seus 10 tijolos. Você pode ver aqui como você pode fazê-lo. Tem aqui uma folha para você preencher. E no stand, ali do lado do coffee break, tem lá pessoas que poderão orientar. Chegue lá para você ter maiores informações, como você pode nos ajudar. Inclusive, nós temos mais desses papéis. Talvez você possa pensar, puxa, eu vou levar isso lá para a minha igreja, vou levar para um irmão. Talvez você possa levar algumas pedrinhas dessa aqui, para deixar com alguém e a gente multiplicar e ter mais pessoas envolvidas, então, na construção desse edifício, que vamos chamar de edifício gratidão. E estamos esperando que Deus levante muitos aqui, para virem fazer este instituto de liderança para o ministério com crianças. Todos os missionários da PEC passam por esse treinamento. E muitos não ficam na PEC, mas se tornam líderes na sua denominação, pastores de crianças, abrindo novos campos, algumas vezes fora do Brasil, inclusive. É um curso muito especial. Pedimos as suas orações. Ali também tem um stand falando sobre este curso. Eu vou chamar o pastor Clésio, venha junto com o pastor Adalto, aqui, acompanhando o reverendo Adalto. Então, nós temos uma grande alegria de ter o irmão Adalto conosco aqui. Ele não vive no Brasil, ele é um pesquisador, um cientista, e realmente, irmãos, a gente cantou, né? A verdade de Deus vai sempre durar. E eu creio que os estudos dessas manhãs vão nos mostrar exatamente isso, a grandeza de Deus e a verdade dele nos ensinando e falando com esse tema. Tem que começar bem, tem que ter uma correta continuidade e terminar bem. E esse universo todo, são galáxias incríveis, todo esse universo, teve um bom começo, está sendo guardado por Deus, e ele tem algo extraordinário de convergir tudo em Cristo, né, pastor? Nós vamos orar, vou pedir que o pastor Clésio ore, agradecendo a Deus por esta manhã, que Deus use o irmão Adalto com poder e graça. Os irmãos podem ler aqui no nosso manual, algo sobre a sua vida, a sua família. Pode ter liberdade para falar. Quantos netos agora, pai? 2 netinhos, que bênção. Vamos orar. Vamos ficar em pé para orar? Vamos pedir a bênção de Deus para essa manhã aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa manhã aqui juntos, te louvar, ó Deus, pelo privilégio que temos de conhecer a graça salvadora. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por poder fazer parte da obra do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por esta manhã, muito obrigado, Deus, por esse congresso, que o Senhor continue usando cada momento dele, ó Deus, para impactar os nossos corações, para realizarmos a Tua obra, Deus, desde os pequeninos que têm como prioridade a PEC, até os mais idosos. Agora, nesta hora, Deus, eu quero colocar a vida do nosso irmão Adalto nas Tuas mãos, te louvar, ó Deus, pela vida dele, ó Deus, pelo material que ele tem produzido, as palestras, que tem abençoado muitas vidas, ó Deus, tanto pessoalmente como também através dos vídeos. Ó Deus, continue usando o teu servo, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, para que ele possa falar na unção do teu Espírito Santo. E, ó Deus, que nós possamos contemplar a beleza da natureza feita pelo Senhor, que contribui tudo para a glória do teu nome. Ó Deus, nos dá uma manhã aqui na tua presença, nós te honramos e te glorificamos juntos aqui, e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode aceitar, eu esqueci de falar uma coisa, mas o pastor Clésio, ele é um dos professores do Instituto de Liderança, tanto indígena como normal, e ele durante muitos anos foi reitor, o diretor do Instituto Bíblico Peniel, ligado à Missão Novas Tribos do Brasil. Você vai ter aulas especiais com esse irmão aqui também. Você não precisa.
Bom dia a todos. Só vou colocar os dois Zequinhas aqui para um conversar com o outro sem maiores problemas. Dá só um segundinho. Quase todos prontos aqui. Eu trabalho com tecnologia e gosto de tecnologia, mas eu fico admirado de ver que Jesus fazia tudo isso, tudo que ele fez sem tecnologia. Isso era uma grande bênção. Ups. Só mais um. Estamos prontos aí. Muito bem. Prazer e uma alegria estar com vocês novamente. Tem muita coisa boa para nós trabalharmos e tratarmos esses dias, porque esse tema, comprometidos, é um tema fascinante, e principalmente quando nós tratamos das origens, o nosso comprometimento com a origem. Eu fico assim encantado em ver como o Senhor Deus trabalha todas as coisas. Nós vivemos uma época, a quantidade de descobertas científicas é assim algo absurdo. Acho que a humanidade nunca conseguiu obter tanta informação científica em tão pouco tempo quanto esses últimos, eu diria, 25, 30 anos. E eu fico assim, imaginando, a igreja deveria estar vibrando com isso. Mas vibrando. Por exemplo, semana passada saiu uma reportagem muito interessante, logo no comecinho da semana, que os cientistas estão novamente confusos com uma descoberta. Eles acharam um cachorrinho, eu vou falar a respeito dele nas próximas palestras. Na verdade, não é nem cachorro nem lobo. Estava fossilizado, perfeito, lá na Rússia. Você vê os dentinhos, é possível fazer teste de DNA. Eles já fizeram 2 rodadas de testes de DNA, estão indo para a 3ª rodada, porque eles não sabem se é cachorro ou se é lobo. Mas isso é exatamente a maneira como Deus criou os organismos vivos logo no início. Criou com um potencial de depois produzir variações. Então, no começo não precisaria ter cão, lobo, hiena, chacal, raposa, todas essas coisas. Você teria um único animal, um organismo vivo, que teria, nessa categoria, condição de produzir variações. Eu não estou falando de teoria da evolução. Não estou falando de um único animal. Estou falando de vários animais, cada um dentro dos seus grupos, que produziriam outros segundo a sua espécie. E é fascinante. Semana passada... E a coisa continua. Se vocês olharem as publicações científicas, existem algumas palavras que são muito interessantes. Aparecem vez após vez nas publicações científicas. É o seguinte: fascinante, ainda não reconhecido. Não sabemos exatamente o que isso significa. Sabe por quê? Porque o modelo deles, evolucionista, está errado. Se estivesse certo, falou, está vendo? Está confirmando o que nós estávamos dizendo. Está vendo aqui, olha, de novo. Então, é uma época fascinante. Fascinante. E por isso que eu tenho dito assim, o Senhor Deus escreveu 2 livros. O livro das suas palavras, a Bíblia, e o livro das suas obras, a natureza. E como cristãos, nós precisamos saber ler esses 2 livros. É muito importante. Porque se nós lemos apenas um deles, o outro vai nos ajudar a complementar, a termos uma ideia melhor. Por exemplo, nós cantamos, eu estava semana passada com um pessoal falando justamente sobre isso, nós havíamos cantado aquela canção dizendo que não há Deus maior, não há Deus melhor. Daí a pergunta que eu fiz é o seguinte: não há Deus maior, o que isso significa? Não é que Deus é grande. Nós cantamos que Deus é grande. Tá, o que isso significa? Que Ele é grande. Até agora você não falou nada. O que significa Deus é grande? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus mediu o universo a palmos. Ou seja, qual o tamanho da mão dele para medir o universo a palmos? Para você ter uma noção, você precisa saber qual o tamanho do universo. Como o universo é tão grande, nós usamos uma escala, uma unidade de medida específica. Deixa eu me ilustrar. Quando você constrói uma casa, você usa metro. Minha casa tem tantos metros quadrados. Mas para eu ir daqui até Natal, lá no Rio Grande do Norte, eu não falo em metros, eu falo em quilômetros. Porque daria muitos metros para ir daqui até lá. Então nós usamos uma outra unidade que é o quilômetro. Como o universo é muito grande, nós usamos uma outra unidade que o quilômetro não funciona muito bem. Nós usamos aquilo que nós chamamos de ano-luz. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Isso é 1
ano-luz, 9,5 trilhões de quilômetros. O universo, até onde nós conseguimos calcular e verificar, ele deve ter cerca de 93 bilhões de anos-luz. Então, para você ter uma ideia em quilômetros, você teria que multiplicar 93 bilhões por 9,5 trilhões para ter uma noção de que esse negócio desse tamanho foi medido pelo nosso Deus a palmos. Percebe? A natureza foi criada para que nós tivéssemos uma noção de quem Ele é. Imagina, diante desse Deus, eu chegar para esse Deus, por favor, entendam o que eu falar. O Deus desse tamanho falar, Senhor Deus, eu decreto. Sentiu o drama? Deus olha para a gente e fala assim, tá bom, você vai decretar o que mesmo? Imagina eu chegar para Deus e falar assim, Senhor Deus, eu ordeno. Percebe como o livro das suas obras me faz ter a visão correta também de quem Ele é? O livro das suas obras me ajuda a ser colocado no lugar correto. Por outro lado, a gente passa por situações difíceis e de vez em quando você fala assim, rapaz, será que num universo tão grande, tudo isso aí, Deus vai prestar atenção na minha pessoa? Eu aqui. É por isso que Deus criou partículas subatômicas, que elas conhecem. Eu estou falando de coisas que se você pegar 1 milímetro, dividir por 1000, daí pega 1, divide por 1000 de novo, 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 pega mais 1, divide por 1000 de novo. Esse é o tamanho dos negócios que eu estou falando. E Deus conhece tudo isso. Percebe? O livro das suas obras, o livro das suas palavras. Os dois andam juntos. E é por isso que eu tenho assim, uma alegria muito grande de poder estudar os dois. Muita gente chega e fala assim, nossa, ser físico deve ser uma coisa chata. Eu falo, ih, rapaz, você não tem noção. É super chato. Super chato estudar as obras de Deus, entende? E esses negócios todos que Ele criou. Falar assim, nossa, Senhor, que ideia bem bolada fazer desse jeito. Que coisa espetacular usar aquilo. É fascinante. Mas vamos lá. Quero colocar algumas coisas para vocês aqui, para nós pensarmos. Eu vou fazer uma pequena revisão do que nós vimos no ano passado. Isso aí nos dá um pano de fundo, porque eu gostaria de tratar com vocês. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa ideia de como tudo começou, mas eu queria falar do nosso comprometimento com a verdade sobre as origens. Nós precisamos estar comprometidos com essa verdade. Por que o mundo hoje consegue falar de teoria da evolução nas escolas, nas universidades, na mídia, e pouco se fala a respeito da criação? Não precisa ficar preocupado, a resposta é simples. Jesus disse, nós somos sal e luz. Se nós não estamos salgando, e se nós não estamos sendo luz, a gente vê o que está acontecendo. É nossa função. Nós temos que estar lá falando. Então, eu queria tratar um pouco com vocês a respeito disso. Deixa eu dar uma pequena introdução, que é o que eu citei um pouquinho do ano passado, e vai nos ajudar a ter um pano de fundo novamente. A educação, eu mencionei o ano passado, é investimento. Mas pessoas olham a questão do tempo, recursos e capacidades, e na verdade a maior parte das pessoas, quando nós falamos de educação, eles estão preocupados só com a parte aí do meio, com os recursos. Mas na verdade, educação envolve tempo, muito tempo. Tempo de estudo, tempo de preparo, tempo de aprendizado. Também em termos de capacidade. Eu fico assim impressionado. Nós temos que fazer tantos exames, não sei mais o que tem, para ser um professor universitário ou para ser um professor da rede pública. Quando chega na escola dominical, qualquer um serve. Não, precisa ser capacitado. Precisa ter dom do Senhor Deus para isso. Dr. Howard Hendricks costuma dizer algo muito interessante. Ele diz o seguinte: se você quiser aborrecer alguém, deixar uma pessoa chateada, entediada, faça com qualquer coisa, mas não faça com a palavra do Senhor Deus. Não use a Bíblia para deixar pessoas entediadas. Sabe, nós deveríamos dar aulas de escola dominical que essas crianças, jovens e adultos, eles não iam ver o domingo chegar. Pai, já é domingo hoje? Não, ainda não, filho, é sábado. Ah, pai, vai demorar muito para chegar o domingo? Mas por que você está desse jeito? Não, amanhã tem escola dominical, pai. Já imaginou? Vai me dizer que fazer coisas para Deus é algo entediante? Não, não é. Não deveria ser. Portanto, na área de educação, se você puder colocar o slide de novo, nós temos a ideia de tempos, recursos e capacidades. Está vendo? Recursos é onde nós mais focamos. É importante, não deixa de ser importante. Mas investir tempo, ter capacidade também. Eu citei o ano passado a respeito do problema que nós temos com a educação.
Ali você vê a pintura que é feita, que nos é apresentada, né, do cavalinho. A educação é uma maravilha, mas no fundo o cavalinho é aquele lá de trás. Está arrebentado. O ano passado eu citei para vocês a respeito do teste PISA. Foi bem interessante porque esse ano nós já tivemos o resultado. Ainda não saiu o resultado em relação aos outros países. Tá? Mas só para ter uma noção, ali embaixo está 2018. Com todos os testes feitos e os comparativos começaram a ser feitos a partir de 2009, nós estamos sempre cerca de 20% abaixo da média aqui no Brasil. 20% abaixo da média. Sabe o que significa isso? Deixa eu colocar em termos práticos. Se você for operado, existe 20% da cirurgia não ser bem sucedida. Se você for construir um prédio, existe 20% de possibilidade desse prédio cair. Isso é 20%. Percebe? Há uma necessidade de passarmos por uma pequena mudança. Eu citei também, o ano passado, que um grande problema com a educação no mundo, e o Dr. Jay Adams disse num congresso há muitos anos atrás, é o seguinte: é que o mundo é uma escola com milhões de alunos confusos tentando soletrar a palavra verdade usando as letras erradas. A garotadinha vai para a escola, estão aprendendo uma mentira que se chama evolução. Eles estão aprendendo uma história que é história. Não é à toa que a garotada fica confusa. Por exemplo, eu terminei o meu curso de mestrado anos atrás, e mais de 20, quase 30 anos atrás, e muito daquilo que eu aprendi já foi refutado. Mas eu tive que aprender como verdade. Eu entendo isso. Ciência é desse jeito. A gente aprende e vai aprendendo que a gente não sabe. Daí a hora que você realmente chega à conclusão que você não sabe nada, ninguém sabe coisa nenhuma, na verdade, daí você recebe o diploma de doutor. E agora você está plenamente convencido que ninguém sabe coisa nenhuma. Então a gente vai estudar, vai pesquisar, vai gastar uma vida tentando conhecer. Eu citei também no ano passado o quanto é importante a ideia de cosmovisão. Por favor, isso aqui é só um resuminho do ano passado, só para a gente ter uma noção, tá? E que cosmovisão nada mais é do que aquele óculos com uma lente colorida que nós colocamos. Por exemplo, qual é a sua cosmovisão sobre as origens? Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, só vou adiantar um pouco. Quando você vai dar uma aula sobre Gênesis, não é interessante como muitas pessoas assumem que eles já conhecem o primeiro e o segundo capítulos da Bíblia? Falar, isso eu não preciso nem estudar, vou lá na aula da escola dominical amanhã e vai ser tranquilo. Ainda bem que tem uma aula, pelo menos, que eu não vou precisar estudar. Você sabia que essa é a aula que você vai mais ter que estudar na sua vida? Fazem mais de 20 anos que eu estou estudando esses 2 primeiros capítulos, escrevi um livro sobre esses 2 capítulos, e a minha conclusão é que eu não sei nada sobre eles. Que eu preciso estudar muito mais ainda, tem muito mais coisa ali para aprender que eu não aprendi ainda. Tem gente que fala assim, mas isso é porque você não viu o óbvio. Não, é porque você não viu o óbvio ainda. Tem tanta informação contida ali, que Deus colocou de uma forma simples para qualquer pessoa ler, que a gente às vezes acha que é o óbvio. E na verdade Deus escreveu o óbvio. Então essa ideia de cosmovisão é que óculos nós colocamos para nós podermos entender e ler o que está ao nosso redor. E eu expliquei um pouquinho que a ideia de cosmovisão ela afeta as nossas preferências, afeta as nossas escolhas, afeta ainda a nossa percepção das coisas ao redor, afeta a informação, tanto quanto nós a recebemos, quanto nós a passamos, afeta as nossas atitudes, afeta as nossas propostas, afeta ainda os nossos alvos, afeta inclusive o estilo de vida que nós temos e, por final, afeta a crença. Tudo aquilo que nós chamamos de verdadeiro ou aceitamos como verdade e verdadeiro. Isso foi um pouquinho do resumo do que nós vimos até aqui, o ano passado. Eu queria começar tratando um pouquinho a respeito de hoje, como que nós podemos estar comprometidos com a verdade, mas primeiro reconhecendo que existe um problema, e é um grande problema, na verdade é um problemão. Está lá no livro de Romanos, eu queria pegar os primeiros versículos de Romanos capítulo 1, começando o verso 19. Verso 18 diz assim, portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Olha que interessante. Criação. Não, isso está errado. Criação não. Evolução sim. Percebe? Você consegue entender que houve uma inversão? Aquilo que é real, aquilo que a evidência aponta que é criação, nós dizemos não. Aquilo que não existe evidências, diz que é a verdade. Eu dei uma palestra há pouco tempo atrás numa universidade, foi muito interessante,
Eu disse o seguinte, que quando uma ciência tem um modelo correto, por exemplo, criacionismo é um modelo para explicar, evolução é um modelo para explicar. Quando o modelo está correto, esse modelo nos ajuda a descobrir as leis da natureza envolvidos com esse processo, seja lá o que for que nós estivermos estudando. Daí eu perguntei para os alunos, o que estaria correto? Criação e evolução. Foi unânime, evolução. Eu fiz a seguinte pergunta para eles, alguém poderia me dar uma lei da biologia evolucionista? O que eu ouvi é exatamente o que vocês estão ouvindo. Não existe. Espera aí, depois de 150 anos estudando um modelo, nós não descobrimos lei nenhuma. Quer ver como é que funciona? Muitos anos atrás, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Isso se chamava geocentrismo. Nós conhecíamos as variáveis, que é a órbita dos planetas, e em quanto tempo o planeta chega no mesmo lugar, ali naquela posição do céu. Nós sabíamos chamamos de variáveis. Nenhuma lei foi descoberta. Por que nenhuma lei foi descoberta? Porque o modelo estava errado. Estava totalmente errado. A hora que adotou-se o modelo heliocêntrico, o Sol no centro e os planetas girando em volta, Kepler descobriu as 3 leis, Newton produziu a lei da gravidade, descobriu a lei da gravidade. Percebe, as leis foram descobertas, porque o modelo está correto. Por que a evolução, depois de 150 anos, não conseguiu descobrir nenhuma lei ainda? Porque o modelo está errado. Ou seja, Romanos capítulo 1 nos fala essa verdade. A impiedade e injustiça tem sido a verdade tem sido reprimida, tem sido reposta, inclusive, pela impiedade e pela injustiça. Olha o verso 20, que coisa interessante. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Você olha um relógio, a complexidade dele foi criado. Rapaz, você olha o ser humano, como funciona? Ah, não, isso evoluiu. Eu falo para as pessoas, você não tem noção. Olha, para o meu dedinho coçar a ponta do meu nariz, você não tem noção da quantidade de equipamento que foi necessário para fazer com que o dedinho chegasse na ponta do nariz e o software para fazer isso. Imagina só, eu tive que mandar sinais elétricos para uma quantidade imensa de músculos. E o meu cérebro tem que saber para qual músculo mandar o sinal, ou seja, por exemplo, ombro, vai subir, vai descer, vai para frente, vai para trás, cotovelo, faz o quê? Abre, fecha. Quanto abre e fecha? E se eu juntar a parte de braço e antebraço, o negócio gira também. Quanto que tem que girar? Pulso, vai virar quanto? Na mão, olha quantas dobras eu tenho. Não somente isso, qual dedo eu vou escolher, quantas dobras, qual dobra. Tudo isso teve que ser calculado para chegar na pontinha do nariz. Pergunta primeiro, onde fica a ponta do nariz? Tudo isso foi calculado e as pessoas falam, não, isso é fruto do acaso. Aham. Você sabe que o Windows 10 é fruto do acaso, por isso que ele é ruim. Não, um monte de engenheiros têm trabalhado para fazer um software. Olha a dificuldade. Mais um outro que é bem interessante também. Romanos capítulo 1 diz assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua própria divindade ou natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A natureza é esse livro das obras de Deus. Por exemplo, Deus é eterno. Como é que eu conseguiria entender o que significa ser eterno? Deus criou o tempo. Tendo criado o tempo, agora eu sei o que significa ser eterno. Se Deus não tivesse criado o tempo, eu jamais entenderia o que significa ser eterno. Quer ver? Tenta responder para mim o que significa sempre, sem usar o contexto de tempo. O que significa nunca, sem usar o contexto de tempo. Imagina Deus dizendo para nós, na eternidade dele, dizendo o seguinte, eu sempre existi. Imagina ele dizendo isso se ele não tivesse criado o tempo. Senhor Deus, o que significa sempre? Imagina ele dizendo, eu nunca deixei de existir. A gente ia ficar pensando, Senhor, o que significa nunca? Percebe? Toda a natureza foi criada. Tem uma outra que é bem interessante nesse texto, verso 21 diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos obscureceram. Daí um amigo meu mandou essa foto, vem lá da Nova Zelândia.
No princípio, o homem criou Deus. Bem interessante. Rapaz, você vai ver a surpresa desse pessoal daqui a uns anos. Você fala, mas por quê? Eles vão morrer. Eles vão descobrir que é o contrário. Sabe por que eles dizem isso? Porque religião foram os primeiros pensamentos, as primeiras atitudes do ser humano com respeito a explicar aquilo que eles não compreendiam. Como a gente não compreende isso aqui, tem que ter um Deus, tem que ter alguma coisa que fez, vamos chamar isso de Deus. Mas agora a ciência consegue explicar, nós não precisamos mais de Deus. Rapaz, só quem não é cientista pensa desse jeito. Nós temos mais perguntas do que respostas. Quanto mais a gente estuda, mais complicado a coisa fica, não é mais simples não. Tem mais uma que é bem interessante aí também. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Fiquei impressionante, um dos grandes cientistas do século XX, comecinho do século XXI, disse, Deus não existe. Ele já descobriu que Deus existe. Eu não digo isso como chacota não, porque essa é a mais triste realidade. Você morrer dizendo Deus não existe, e a primeira coisa que você descobre racionalmente após a morte é que Ele existe. E que agora não tem retorno. Eu garanto que Stephen Hawking aceitaria voltar a essa vida com todas as limitações que ele tinha, com todas, do que ter que enfrentar uma eternidade que ele terá que enfrentar. Mais uma, quando nós pensamos a respeito disso, o último texto, verso 23, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A gente vê isso aí espalhado pelo mundo todo. Mas deixe-me dizer algo também que é importante. Nós cristãos, muitas vezes, criamos a imagem de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Pode ver. Nós pensamos que Deus aceita qualquer coisa, Ele não aceita. Nós pensamos que qualquer coisa vale, e Deus diz que não. E muitas vezes nós tornamos o relacionamento que Ele quer que nós tenhamos com Ele em uma mera religião. Deus não está interessado em religião, Ele está interessado em relacionamento. Portanto, deixe-me trabalhar com vocês qual o nosso desafio. Falando de como tudo começou, eu vou tratar um pouquinho mais hoje de Gênesis, os 2 primeiros capítulos da Bíblia. Vamos ver um pouquinho, estudar um pouco a respeito dessa realidade. Então nós temos um desafio pela frente, que é muito importante, quando nós tratamos dessa questão de falarmos a verdade, estarmos comprometidos com a verdade com respeito às origens. Primeiro, é muito importante nós entendermos que a Bíblia narra a história verdadeira. Você consegue imaginar que quase tudo que já foi escrito na literatura sobre história, a respeito das origens, está errado? E o duro é que a gente tem que estudar e tem que tirar nota. Tem que saber o errado para passar de ano. Quando nós pensamos em termos dessa narrativa, nós vemos que a Bíblia é um livro baseado em relatos históricos. A Bíblia fala da história do universo, da história do nosso planeta. A Bíblia fala da história dos grandes impérios, obviamente não de todos. A Bíblia fala da história das civilizações. Nós sabemos como as civilizações apareceram, Torre de Babel. Nós sabemos da história do povo judeu, por que esse é um povo tão especial até hoje. Nós olhamos a história do ser humano. A Bíblia é um livro de história. O grande problema é que muitas pessoas, quando pensam nisso, eles não veem os detalhes. Por exemplo, a Bíblia menciona regiões que são conhecidas, cadeias de montanhas conhecidas, rios e ribeiros conhecidos, lagos conhecidos, mares conhecidos, lugares conhecidos, cidades conhecidas, reinos e impérios conhecidos, reis e imperadores conhecidos, pessoas conhecidas, idades conhecidas, animais e plantas conhecidos. A Bíblia trata de coisas conhecidas. Eu pergunto para as pessoas, o céu existe? Muitos falam, claro que sim. Eu pergunto, você já foi lá? Ué, como é que você sabe que ele existe? O inferno existe? Do jeito que você perguntou, não vou responder, né? Já perguntou se eu já fui lá? Percebe? Deixa eu fazer uma pergunta. As montanhas do Ararat existem?
O rio Tigres e o rio Eufrates existem? O Nilo e o rio Jordão também? Monte Horebe, Monte Carmelo, Monte Hermon, existem? Egito existe? Assíria, Babilônia, Caldeia, existiram? Por que o céu e o inferno não existiriam? Percebe? Nós falamos de tudo aquilo que existe, que a Bíblia diz que é verdadeiro e que é testável. Porque aquilo que a Bíblia fala e não é testável estaria errado. Se em tudo aquilo que ela fala e é testável, ela está correta. Eu tenho amigos que fazem umas perguntas assim, eles gostam de me colocar na fogueira. Eu gosto de fazer como Jesus. Jesus disse, se alguém bater na face direita, você faz o quê? Vira à esquerda. Mas na frente ele não falou nada, então a gente pode bater. Então é ali onde eu bato na frente. O pessoal chega para mim e pergunta assim, você acredita em céu e inferno? Eu acredito. E a respeito do inferno? Eu falei, cara, isso é a tua área de estudo, eu não estou indo para lá, não me interessa, isso é problema seu, aprenda. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro histórico, ela fala de lugares, de países, de culturas, civilizações que existem ou existiram. Céu e inferno também existem, pode ter certeza. Se naquilo que é verdadeiro ela está correta, se em tudo aquilo que ela afirma, e cientificamente a gente pode testar, ela está correta, porque naquilo que ela afirma e não é testável, ela estaria errada. Ela nos deu plena base para nós crermos que ela está correta. O problema é que quando nós lemos a história, a Bíblia, muitas vezes nós fazemos um pequeno probleminha de julgamento ali, que a Bíblia trata com analogias e metáforas. É verdade, Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Obviamente Jesus não está nos dizendo que ele é uma planta. Nós entendemos, é uma metáfora, uma analogia, ele está fazendo uma comparação. Também a Bíblia trata de parábolas. Jesus falou através de muitas parábolas. Palavras são ilustrações, são histórias para ilustrar alguma coisa, uma verdade, um conceito. E a Bíblia também usa figuras de linguagem. Por exemplo, ele diz que ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Tem muita gente que tem usado isso daí para dizer que a terra é plana. Eu já disse, vai para o inferno quem acredita que a terra é plana. Você fala, mas não precisa falar desse jeito. Sim, porque Deus diz que a terra é esférica. Se você está dizendo que ela é plana, você está dizendo que Deus é mentiroso. E quem mente, Apocalipse 21 diz o quê? Vai para o inferno. Não, só estou usando a Bíblia. É que tem muitos irmãos que falam assim, mas você acha que eu vou para o inferno só porque a Bíblia diz que a terra é esférica, está dizendo, e eu estou dizendo que a terra é plana? Não, estou dizendo que não tentarás o Senhor teu Deus. Deus diz que a terra é esférica. É muito importante a gente entender esse aspecto da historicidade da Bíblia, porque a Bíblia é um livro que conta a história com H, sua e minha, do planeta Terra, do universo. A Bíblia diz como tudo começou. E a Bíblia diz de uma forma muito específica, muito bonita. Deixa eu só apenas dar alguns exemplos desse aspecto da historicidade bíblica. Veja só. A Bíblia fala de algo muito específico, que ela segue isso que nós chamamos de método histórico científico. Por exemplo, você pergunta quando o original foi escrito, ou quando ele foi produzido, a data, onde ele foi produzido, a localização, por quem ele foi produzido, ou seja, a autoria, a partir de qual material pré-existente ele foi produzido, em qual forma original ele foi produzido, qual é o valor evidente do seu conteúdo. Todas essas áreas aí são estudadas pela ciência. Então, quando nós olhamos um pouquinho, vê que coisa espetacular quando você vê, por exemplo, Lucas. Logo no capítulo 1, Lucas fala um pouquinho a respeito da metodologia que ele usou para escrever o seu evangelho. Ele disse assim, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Percebe o que Lucas fez? Lucas não simplesmente chegou lá e falou assim, você ouviu falar a respeito de Jesus? Não, eu não, mas eu tenho um primo que conhece. Não, você então não serve, deixa eu falar com teu primo. Teu primo conheceu, ele esteve presente, é com ele que eu quero falar. Percebe? Lucas usou toda uma metodologia, que é a metodologia que nós usamos hoje, para validar um conceito histórico ou não. Olha como Lucas coloca coisa fantástica em Lucas capítulo 3, versos 1 e 2.
No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, lá no deserto. Lucas está dando uma lista de pessoas que todo mundo da época conhecia, dizendo, foi no ano que esse pessoal estava no poder, ou seja, o PT estava lá, você sabe quando que aconteceu. Foi por isso que o teste PISA está mostrando esses valores que a gente tem hoje, ou seja, mas isso é verdade, o que o PISA só nos mostra o que aconteceu de 2003 até 2018. Não estou brincando, é verdade. O PISA mostra que o governo petista, o modelo de educação petista é falido. Reto e direto. Não dá para ser mais claro do que isso. Olha que interessante, tem uma lista então de pessoas ali, deixa o PT de lado. Porque PT você sabe o que significa, certo? Perda total. Então, estamos lá em Lucas capítulo 3, verso 1. Olha só que interessante, os nomes citados nós conhecemos na história. Públio Suspício Quirinos foi governador da Síria. Ele é citado em Lucas 2:2. Herodes o Grande, citado em Lucas 1:5. Todos esses nomes foram conhecidos. Isso é espetacular. Porque a Bíblia nos diz que a história aconteceu e Deus fez questão de gravá-la. Deixa eu dar um ponto que é muito interessante. Existe uma discordância muito grande com respeito à questão histórica. Por exemplo, nós fomos informados que nós estamos vendo uma época espetacular de conhecimento científico. Eu gostaria de dizer que isso não é verdade. Você fala, mas como? Não, o conhecimento científico é espetacular. Não estou dizendo que não. Mas estou dizendo que a parte de inteligência humana deixa muito a desejar. A Bíblia nos diz que os homens lá do passado eram homens extremamente inteligentes. A teoria da evolução discorda. Eu gostaria de mostrar para vocês que a teoria da evolução, quando ela fala da história, ela está errada. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo 4, nós vemos o seguinte. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Primeira citação agropecuária está na Bíblia. Tá? O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o tamanho do comprimento das cordas da harpa para que ela produza uma escala correta de sons? Você sabe onde colocar os furinhos da flauta para que haja um sistema harmônico para você criar melodias e tudo mais? Jubal sabia. O quanto que ele gastou pesquisando para descobrir, eu não sei, mas que ele descobriu, ele descobriu. Não somente. Zilá, que era outra esposa desse cidadão, foi o primeiro bígamo da história, deu também à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de ferro e bronze. Rapaz, como que você extrai o ferro do minério de ferro, sendo que você precisa de uma temperatura de pelo menos de mais de 1500 graus Celsius? Primeiro, o que é minério de ferro mesmo? Se eu te levava lá para Minas, você acha? Ver o que negócio, isso aqui é minério de ferro, que legal. Então a gente vai passar pelos 3 processos de oxirredução para produzir, tirar o ferro desse negócio. Quando você fala também na outra partezinha lá, por favor, o slide, diz instrumentos cortantes de bronze. Bronze é uma liga de 2 elementos químicos que precisam ser colocados na proporção correta para produzir ferramentas de corte, que senão o negócio perde o corte o tempo todo. Pessoal, isso aí é antes do dilúvio, cerca de 1000 anos antes do dilúvio, pelo menos. Nós estamos falando de mais ou menos 700 anos depois de Deus ter criado Adão e Eva. Já imaginou 700 anos depois o que já não estava acontecendo? E a história nos mostra isso. Deixa eu dar um exemplo prático. Isso aqui é lição de casa de aluninho lá da Caldeia. Tá? Isso aí foi encontrado há uns anos atrás. Esse tablete de argila, ele tem umas marcas bem interessantes. Deixa eu colocar da seguinte forma, fica mais fácil ver assim. Os antigos caldeus, assírios, eles usavam um sistema, que é o sistema sexagesimal, base 60. Eu coloquei os números ali do lado, porque agora você consegue entender. Então, tá tudo bonitinho ali assim, dá para a gente ver como é que funciona. Número 1, número 2, tudo mais. Daqui a pouquinho eu mostro os detalhes. O sistema sexagesimal, ele funciona desse jeito.
Vamos pegar o sistema de horas que nós temos. Nós temos 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Tá? Como que eu transformo isso aí, que é um sistema base 60, no sistema base 10? Ou seja, com vírgula. A gente faz assim, ó. Você pega o 23, soma com 50 dividido por 60 elevado à primeira, que é 60. Soma com 4, que é o segundo, dividido por 60 elevado ao quadrado. Se tiver mais um, é um número com 60 elevado ao cubo. Se tiver mais um, é o número dividido por 60 elevado à quarta, e assim por diante. Então, se eu transformar esse 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, isso equivale a 23 horas, 934444444, é uma dízima periódica. Agora você sabe como transformar sistema base 60 em sistema base 10. Deixa eu zoar um pouquinho. Nós não aprendemos ainda em como fazer sistema base 9 em base 10. Tá? Lembra do 9. É que ele está solto por aí de novo para ensinar o sistema base 9. Eu estou alertando o pessoal, não funciona. Então, já entenderam. O pessoal chega e fala assim, rapaz, você faz campanha contra o PT? Fala, direto. Deixa eu explicar essa pedrinha para vocês. Olha que coisa interessante. Vocês perceberam que é um quadrado ali no meio e tem as suas diagonais. E você está vendo algumas marquinhas. Eu já falei dessas marquinhas agora de pouco. Aquelas que você está vendo nesse cantinho aqui, onde eu estou passando o mouse, essas 3 aqui, ó. Isso aqui é o número 10, 10 e 10. Então, esse é o número 30. Se você olhar aqui embaixo, você está vendo o número 1, que é um pauzinho só. Esses dois aqui são 10, 20. Cada um deles aqui vale 1. Então, você tem 21, 22, 23, 24. Aí você tem um outro número aqui, 10, 20, 30, 40, 50, com mais um, 51, é uma boa ideia. E aí logo depois vem mais um ali, que é o número 10, assim por diante. Então os números que estão ali, só para ter uma ideia, isso aqui, ó. Tem o número 30, depois ali você tem o número 1, 24, 51 e o 10. E lá no de baixo, se você olhar, vai ter o número 42, 25 e 35. Para quem não é matemático e olha isso daí, fala, que coisa, né? Mas quem é matemático olha para aquilo ali e fala, uau, que coisa, sabe? Deixa eu contar para vocês rapidinho. Vamos pegar o sistema sexagesimal, pegar aqueles números ali do meio, ó. Percebe que está bem na diagonal, 1, 24, 51 e 10. Isso aí está em base 60, eu preciso transformar isso em base 10. E olha que legal, para transformar em base 10 você faz desse jeitinho. 1 mais 24 dividido por 60, mais 51 dividido por 60 ao quadrado, mais 10 dividido por 60 ao cubo. Dá esse número aqui, ó, 1,41, 42, etc. Coisa e tal. Quem não é matemático, olha o número e fala, uau. E quem é matemático, olha para o número e fala, uau. Por quê? Porque isso é raiz quadrada de 2. Ou seja, se você colocar um triângulo e cada um dos catetos for 1, e o triângulo for retângulo, obviamente, a hipotenusa é raiz quadrada de 2. O interessante é que Pitágoras descobriu isso por volta dos anos 500 a.C. Eu estou falando de 1800 anos antes de Cristo. Ou seja, 1800 anos antes de Cristo, já haviam alunos, isso é lição de casa de aluno, que ele sabia achar a raiz, sabia achar a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? Em base 60. Não somente isso, o exemplo é espetacular, porque vamos pegar o outro lado ali, olha que coisa fantástica. Ali embaixo tem o número 45, 25 e 35. Vamos transformar esse número em decimal novamente, porque ele está em sexagesimal. Então, quando eu mudo, 42, etc. Coisa. Então, 42, um coisinho. Isso aí, literalmente, é espetacular de novo, por quê? Se eu pegar um triângulo retângulo, e cada um dos seus catetos for 30, a hipotenusa seria 42,42, etc. Coisa tal. É para mostrar que o aluninho sabia fazer lição de casa. Agora, por que o exemplo de 30 foi usado? Porque quando você trabalha com um sistema sexagesimal, você pode mudar a ordem das coisas. Por exemplo, em vez de colocar 42, 25 e 35, eu vou começar 0, 42, 25 e 35. Agora é um outro número. Que número seria esse? Vamos lá embaixo calcular aquele que você viu. 0,70710, lá. Que número é esse?
Para quem não conhece matemática, fala lá lá, né? Coisa assim. Para quem é matemático, fala lá lá, olha que coisa. Esse número 0,707 lá é o inverso da raiz quadrada de 2. Pessoal, por favor, não se sintam ofendidos, mas eu imagino que a maior parte não entendeu nada do que eu falei. Mas aluninho na Caldeia, há 4.000 anos atrás, entenderia perfeitamente o que eu estou falando. E o pessoal diz que nós estamos evoluindo. Só se for para trás. Percebe? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Eu dei só um exemplo por questão de tempo. Existem muitos exemplos mostrando o quão inteligente os homens do passado foram. Totalmente compatível com aquilo que a Bíblia tem nos dito até aqui. Entendam bem, eu não estou dizendo que a ciência está provando que a Bíblia está correta. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou mostrando para vocês é que a ciência, depois de estudar, descobrir, ela está chegando às mesmas conclusões daquilo que a Bíblia tem nos dito o tempo todo. É o contrário, ciência não prova a Bíblia. Ela não tem essa capacidade. Ela não tem essa autoridade dada por Deus. A ciência jamais será o referencial para dizer se a Bíblia está certa ou errada. Nunca. Não é a função dela, porque a ciência muda o tempo todo. A Bíblia não. Não é verdade? Pensou se você tivesse que chegar agora, dia 1º de janeiro, baixar a nova versão celestial da Bíblia? Versão 2020. Tinha algumas coisas na 2019 que estavam erradas. Então, nós estamos atualizando, Não funciona desse jeito. Ou seja, a Bíblia é um livro fascinante quando ela trata dessa parte histórica. Um exemplo rapidinho, vou ser bem rápido nesse aqui. A Bíblia falava de um povo, o povo Eteu, os hititas, que diz que inclusive Abraão comprou uma caverna de um deles, e ali ele sepultou Sara. E esse povo, até os anos de 1800, ninguém tinha noção deles. Em 1884, William Wright descobriu um monumento com a inscrição Povo de Hattusa. E em 1906, Hugo Winkler descobriu que essa cidade, Hattusa, era a capital do Império Hitita. Então hoje nós sabemos, por exemplo, ali tem um pouquinho do layout do que era essa capital, o portão principal de entrada dela. O governo turco, inclusive, tem trabalhado bastante nesse sítio arqueológico, mostrando a grandeza que já foi essa civilização. E aí você tem um pouquinho até de uma reprodução em 3D do que teria sido a capital do povo hitita na época de Abraão. Ou seja, do jeito que a Bíblia nos conta, que era um grande povo, uma grande nação, nós descobrimos. Mas quando a Bíblia trata desses aspectos, nós temos que colocar isso dentro de uma cronologia. Deixe-me dar algumas ideias para ver quanto que é importante. Quando você vai lá no livro de Gênesis, eu peguei aqui de Gênesis, praticamente indo de Adão até Abraão, para você ter uma ideia quando esse evento aconteceu. A Bíblia dá esses detalhes e eles se encontram nas genealogias. E as pessoas não gostam de estudar genealogias, não é verdade? Você começa bem animadinho, você fala assim, não, vou estudar a Bíblia esse ano, vou ler a Bíblia esse ano. Você lê Gênesis 1, 2, 3, 4, você lê até a metade, porque a outra metade do 4 é a genealogia de Caim. Daí você pula para o capítulo 5, pior ainda, lê a genealogia de 7. Só tem, gerou, morreu, nasceu, gerou, morreu. Se você pega assim, Adão tinha 130 anos de idade quando ele gerou um filho à sua imagem e semelhança e deu a ele o nome de Sete. Então você sabe que Sete nasceu 130 anos depois da criação. Diz que Sete tinha 105 anos de idade quando ele gerou um filho à sua imagem e semelhança. Então 130 quando Sete nasceu, com mais 105 quando seu primeiro filho nasceu, significa que Enos nasceu no ano de 235 depois da criação. Então, você fazendo as continhas, você tem toda essa lista ali. E é uma coisa fascinante quando você coloca os eventos. Olha que coisa espetacular. Adão, eu estou marcando a data 0, que é o primeiro ano, Adão e Eva são criados. Olha quando Adão morreu, 930. Mas no ano 874, nasceu Lameque, o pai de Noé. No ano 687, nasceu Matusalém, o avô de Noé. Já pensou que legal? Lameque chegando para Noé, falando assim, Noé, vem aqui, deixa eu contar a história da nossa família. Eu conheci Adão pessoalmente, ele não tinha umbigo. Deixa eu falar para você, a Eva também não tinha umbigo, porque eles foram criados. Eu só estou explicando para você como é que funciona. Dá para perceber, Lameque conheceu Adão. Ele estava falando para o filho dele, Noé. Dá uma olhadinha, Noé... Lá no ano de
do outro lado. Você vê o nascimento de Noé no ano de 1056, você vai lá do outro lado, 1656, o dilúvio ocorre. 1558, dá uma olhadinha, nasceu Sem, filho de Noé. Já pensou que legal? O vô Lameque chamando Sem. Sem, vem aqui, deixa eu contar. Eu já contei para o seu pai, mas eu quero contar para você também. Eu conheci Adão pessoalmente, deixa eu contar a história da minha família para você, porque você vai contar para o teu filho, e o teu filho vai contar para o filho dele, daí um dia o pessoal que mora no Brasil, está lá na conferência em Águas de Lindóia, eles vão saber que a história é verdadeira. Percebe? Esse foi o processo. Dá uma olhadinha. Tanto Lameque quanto Matusalém nasceram depois da morte de Sem. Continua um pouquinho, daí tem o dilúvio, vai acontecendo, você percebeu que Sem não morreu ainda. Vai. Você vê que nasce, olha lá embaixo, você tem Terá, nasce Salá, Sara morre, mas olha o ano de 2008, nasce Abraão. Noé morreu 2 anos antes de Abraão ter nascido. Mas Sem, o filho de Noé, não havia morrido ainda. Lembra que Sem conheceu o avô dele, pessoalmente, que conheceu Adão, pessoalmente. Agora Sem vai poder contar para Abraão e vai poder contar para Isaac também, porque Sem morreu no ano 2158 depois da criação, Isaac nasceu no ano 2108 da criação, o que mostra que Isaac tinha 50 anos de idade quando Sem faleceu. Deu para entender por que genealogia é importante? Viu por que Deus colocou na Bíblia? É para fazer continha, com a calculadora, não é só para ler não, faz continha. Porque daí a gente entende o que está acontecendo na história. Porque a história nos chegou tão precisa. Porque ela foi contada por testemunhas oculares. Eles viram, eles estiveram presentes. Vamos avançar mais um pouquinho, porque isso daí é bem importante para a gente. Quando eu coloco essas idades, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas não dá para confiar nisso. Quer ver que interessante? Vamos pegar o templo, construção do templo de Salomão. Em que ano Salomão começou a construir o templo? Está na Bíblia, 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Diz assim, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Olha que coisa espetacular. Então nós temos o período do povo lá no deserto, lá embaixo. O período dos juízes, Saul, Davi, e daí os 3 anos de Salomão. Como era o 4º ano, ele já tinha reinado 3 anos completos. Somando tudo isso dá 480 anos. E as pessoas chegam e falam assim, que bênção, glória a Deus, aleluia. Eu falo, vai estudar, meu irmão. Vai estudar, isso é importante. Depois você vai dar glória a Deus e aleluia e tudo mais. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 13. Diz o seguinte, e suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes. Espera aí, 40 com mais 450, deu 490 já. A gente nem colocou Saul, nem Davi e nem Salomão. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis. 490 com mais 40, deu 530. Lá está falando de 480. Deixa eu continuar lendo. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi. Para a gente fazer essas contas. No deserto, 40 anos. Juízes, 450. Saul, 40 anos. Fui lá no livro de 2 Samuel, Davi reinou por 40 anos. Salomão, a gente viu que ele era o 4º ano, faziam 3 anos que ele estava reinando. Isso daí dá 573. Daí de repente não tem mais glória a Deus, aleluia, fica todo mundo quieto, calado. Sabe? É porque a gente tem um pequeno probleminha, não tem? Um fala de 573, o outro de 480. E agora, qual dos dois está correto? Eu quero dizer para vocês que quem me manda esse tipo de coisa são os ateus. Os cristãos não me mandam isso, tá? Os ateus falam, você não disse que a Bíblia está correta?
Olha lá, quase um século de erro. E você me diz que você aceita a cronologia bíblica como verdadeira? Eu falo, claro que sim. E vou explicar por quê. Pergunta, quantas vezes o povo de Israel, durante a saída do Egito, até o reinado de Salomão, morou na terra prometida e não serviu a Deus? Quer ver que interessante? Juízes capítulo 3, verso 8, o povo não serviu a Deus por 8 anos, eles estavam servindo a Cusã e Zataim. Depois Deus manda os juízes, liberta, eles voltam a servir a Deus, o povo abandona a Deus, daí Deus manda lá o Eglon invade a terra por 18 anos agora, o povo está servindo Eglon, não está servindo a Deus. Depois de 18 anos se arrependem, pedem perdão, Deus manda os juízes, eles são libertos, agora eles voltam a servir a Deus novamente. Não passa muito tempo, eles se afastam de Deus, daí Deus manda Jabim invade a terra por 20 anos, agora o povo está servindo a Jabim. Depois de 20 anos se arrependem, pedem perdão, Deus manda um juiz, liberta o povo volta a servir a Deus, e a história se repete, o povo abandona Deus, Deus manda os midianitas. Por 7 anos, o povo morando na terra prometida, em vez de obedecer, de servir a Deus, eles estão servindo os midianitas. 7 anos depois se arrependem, pedem perdão, Deus resolve a história, pronto. Manda um juiz, liberta, eles voltam a servir a Deus. Se afastam de Deus novamente, Deus manda os filisteus, e a história se repete por mais 40 anos. Pergunta, por quantos anos o povo de Israel não serviu a Deus morando na terra prometida? 93 anos. Percebe? A história bíblica é verdadeira. Ou seja, 480 anos é a história do povo morando na terra prometida, servindo a Deus. 573 anos é a história do povo morando na terra prometida, independente de ter servido a Deus ou não. Posso fazer uma pergunta bem interessante só com isso? Há quantos anos você serve a Deus? Lembra que é para contar do jeito que Ele conta, não do jeito que eu conto. Percebe? Quantas segundas-feiras pela manhã eu levantei e fui trabalhar para o louvor da glória dEle, não porque eu tenho conta para pagar e não posso perder o emprego. Percebe a diferença? É por isso que essas coisas foram escritas. Então, quando nós vamos tratar da verdade, isso é extremamente importante. Por isso que eu quero só agora gastar uns minutinhos, eu já dei o pano de fundo para os irmãos. A gente pode tratar das origens, agora é rapidinho, bem reto e bem direto. Tá? São mais uns minutinhos e nós terminamos. Eu citei isso aqui o ano passado. Winston Churchill diz que uma nação que esquece o seu passado não tem futuro. E é verdade. Eu posso dizer que uma igreja que não conhece o seu passado também não tem futuro. Porque nós precisamos conhecer o passado. Lembra, no ano passado eu fiz essa pergunta, por que o conhecimento sobre as origens é fundamental? Ou seja, qual seria a sua resposta? Coloquei assim, qual seria a resposta? Ou cada pessoa pode ter a sua resposta? Procura responder da seguinte forma, porque esse conhecimento define quem somos nós e por que estamos aqui. Agora, pare e pensa, se somos apenas frutos do acaso, quem somos nós? Por que estamos aqui? Se fomos criados, quem somos nós? Por que estamos aqui? Percebe a diferença? Nós estamos aqui para dizer para o mundo que nós somos criados. A evidência científica aponta para isso. Nós não precisamos ter medo. Então, falando só rapidinho, vou dar só algumas ideias básicas de Gênesis aí. Tem mais 10 minutinhos aqui, a gente está indo para a reta final. Gênesis e o conhecimento científico. Isso é algo muito importante. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Literalmente, isso é Gênesis capítulo 1, verso 2. Essa é uma das afirmações científicas mais espetaculares que você encontra na Bíblia. Porque isso daí derruba toda e qualquer proposta do universo ter surgido espontaneamente. Ou seja, o universo e a vida foram criados. Por quê? Porque água existia no início do universo. A Bíblia afirma isso. Daí o pessoal fala, mas isso não é científico, isso é bíblico. Nós descobrimos que na nossa galáxia, os elementos básicos para a água são os mais abundantes que existem. Nós descobrimos água em corpos celestes que estão a 11 bilhões de anos-luz de distância da gente. Nós descobrimos água, moléculas de água, uma quantidade tão grande de água, que equivale a praticamente, literalmente, centenas de vezes mais toda a água que existe aqui no nosso planeta Terra. Só para você ter uma ideia, centenas não, vou colocar certinho como a proposta foi,
nessa galáxia elíptica, localizada a quase 12,7 bilhões de anos-luz de distância da gente, ou seja, no início do universo, segundo o modelo evolucionista. Havia, só nessa galáxia, 147 trilhões de vezes de água a mais do que existe nos nossos oceanos. Água já estava presente no início do universo. Tanto é que isso é citação da publicação científica. É mais uma demonstração que a água encontra-se espalhada no universo, mesmo nas eras primordiais. Do jeitinho que a Bíblia nos diz. Descoberta científica não é tão recente, está vendo? 2011, 8 anos atrás. Quando nós olhamos esse aspecto, portanto, nós vemos que as afirmações científicas e as descobertas científicas, a Fabiana não faz parte do meu slide, tá? Mas de qualquer forma, a descoberta científica e as afirmações bíblicas, as duas são totalmente coerentes e compatíveis, totalmente. Deixa-me colocar o porquê isso é tão importante. Por que a importância da literalidade de Gênesis? Deixa eu colocar de uma forma bem simples. Aqui você tem o livro de Gênesis, capítulo 1, nós vemos a criação dos céus e da terra. No capítulo 2, nós lemos sobre a árvore da vida. Fascinante isso. Vamos lá para o livro de Apocalipse. Capítulo 21, nós lemos sobre a criação dos novos céus e da nova terra. No Apocalipse 22, nós lemos sobre a árvore da vida. Percebeu que são simétricos? Do jeito que a Bíblia começa, ela termina? Se os 2 primeiros não forem verdadeiros e literais, que esperança você tem que os 2 últimos serão? Se os 2 primeiros não são literais, os 2 últimos também não serão. Não tem como. Tem gente que diz para mim, os dias de Gênesis tanto faz. Eu falo, e Apocalipse? Não, aquilo é certeza. Como que você sabe? Percebe? Rapidinho, a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra no princípio. Essa é a afirmação. É importante nós entendermos esse texto. Por isso que eu digo para as pessoas, não assuma que você conhece Gênesis. Estude. Vamos estudar. Deixa eu dar algumas ideias rapidinhas só para nós concluirmos. Primeiro, deixa eu mostrar a respeito da divisão dos dias de Gênesis com um negócio interessante. Primeiro, faça uma pergunta para o pessoal da escola dominical, o que Deus criou em cada um desses dias. Você vai ficar assustado. Porque eles não conhecem as origens. Eles não conhecem. Nós precisamos contar para eles. Então vamos pegar esses dias da criação. Começar pelos 3 primeiros. O dia primeiro, Deus cria luz. O que significa isso? Radiação eletromagnética, tudo que tem ali dentro. Raios gama, raios X, raios infravermelhos e a luz visível também. Olha que interessante aqui. Aí o nosso amigo da física está segurando aquele saco de lixo ali. A fotografia da esquerda, usando luz visível. Dá para ver a mão dele? Não. Olha na foto do lado direito, usando luz infravermelha. Dá para ver a mão? Dá. Tudo isso é luz. Então, no primeiro dia, o que Deus faz? Deus cria toda essa quantidade imensa daquilo que nós chamamos de luz. Todo o espectro de radiação infravermelha, de luz. Tudo, inclusive radiação infravermelha. Como é que a gente sabe disso? Simples, porque no segundo dia diz que tinha água líquida. Para ter água líquida tem que ter calor. Para ter calor tem que ter radiação infravermelha. É que o povo não estuda física, não sabe disso. Por isso que é bom estudar física para entender o livro de Gênesis do jeito que foi escrito. Você fala, agora entendi por que tinha água líquida no dia 2. Então no dia 2, Deus faz essa separação, coloca o firmamento, a atmosfera. Daí no dia 2 ele trabalha essa questão bonita, porque a nossa atmosfera nos protege de radiação que vem do sol, radiação nociva, todos esses negócios. Rapaz, se não tivesse radiação aqui, a gente nem nasceria. O planeta seria, se não tivesse atmosfera, a radiação acabaria com toda forma de vida no nosso planeta. Muito bem planejado. Dia 3, a Bíblia diz assim, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Uma porção seca, a Pangeia. A Bíblia afirma isso. Esse planeta começou tendo um único continente. Vamos estudar, ensinar Gênesis para as crianças. Vamos ensinar sobre a Pangeia para eles. Deus criou a Pangeia. Esse foi o início do nosso planeta. Início da história. Daí Deus cria a vegetação nesse 3º dia. Percebe? Esses são os primeiros dias, os primeiros 3 dias da criação.
Os próximos 3 dias da criação, que são os últimos, Deus cria os corpos celestes, Ele cria o Sol, essa estrela espetacular que a gente está aprendendo muito dele. Tem uma sonda espacial em volta do Sol chamado Parker, tem descoberto coisas magníficas sobre o Sol que a gente não conhecia. Deus cria a Lua, que controla a maré, controla a água subterrânea, faz com que até a água do nosso planeta não fique estagnado, faz inclusive com que a água consiga subir, chegar até o topo das plantinhas. Pensa uma árvore de 50 metros de altura, como é que a água chegou lá em cima? Não tem gravidade? Claro que tem, mas tem lua. Tudo bem planejado, certos pequenos detalhes. Cria uma quantidade absurda de estrelas, 10 vezes mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia de todas as praias de todos os desertos do nosso planeta. Quantidade imensa de estrelas. Daí o 4º dia, Deus cria os animais aquáticos. Toda essa turminha aí, o pessoal pensa em peixe, etc, coisas e tal. Mas Deus criou os liopleurodontes também no 4º dia, no 5º dia. São esses grandes animais pré-históricos que nós chamamos, que viviam nas águas. E Deus criou, aí é um problema sério de tradução. Deus criou os que voam, não são as aves. O texto diz os que voam. Obviamente incluem as aves, todo o grupinho dos pterossauros e tudo que voa também. Por exemplo, em que dia a borboleta foi criada? Que dia que morcego foi criado? Que dia que pernilongo foi criado? Agora vocês sabem que dia que foi criado. Tudo que voa foi criado qual? 4º dia. É difícil responder para uma criança da escola dominical? Não. Daí vem aquelas perguntas mais sérias, né? Mas e os dinossauros, né? Vamos falar deles também. 5º dia, Deus criou os rebanhos domésticos. Desculpa, obrigado. Estão prestando atenção. 6º dia, Deus criou os animais domésticos, criou os selvagens. Ele criou aqueles também que rastejam rente ao chão. Todos os grupos de dinossauros e companhia limitada. 6º dia. E tem um outro grupo que rasteja rente ao chão também. As formiguinhas, cupinha, etc. Coisa e tal. Criação do 6º dia. Consegue perceber a ordem? Que coisa bonita. No 6º dia, depois de tudo ter sido criado, Deus criou o homem. Por que será que Deus criou o homem só no 6º dia, depois de ter criado todas as coisas? É para que Adão vivesse pela fé, não é? Chega o Senhor Deus e fala assim, eu criei todas as coisas. Adão não viu Deus criar coisa nenhuma, ele tinha que crer que esse ser do lado era o Criador de todas as coisas. Já pensou que coisa doida? Não, mas espera, mas o Senhor criou tudo isso? Fui eu mesmo. Uau! Percebe? É pela fé. Então, só para finalizarmos, percebe que existe uma sequência no livro de Gênesis muito bonita de planejamento e execução? Dá uma olhadinha. Aqui você tem os 6 dias da criação. Dia 1, Deus cria a luz. No dia 4, os corpos celestes. No dia 2, Ele cria o firmamento, faz a separação de águas e atmosfera. E daí no dia 5, Ele cria os animais que voam na atmosfera e os animais aquáticos. No dia 3, Deus cria a terra seca e as plantas, faz a separação entre terras e mares. No dia 6, Deus cria os animais terrestres e os seres humanos. Percebe que existe uma importância muito grande nessa ordem da criação? Ou seja, quando nós olhamos, você tem dias de criação e dias de preenchimento. Pessoal, Deus não é esse Deus que constrói uma casa, coloca a parede, pinta, e depois Ele quebra a parede para pôr o conduíte. Ele não faz isso. Ele nunca fez isso. Ele jamais faria isso. E Ele nos deu a sua inteligência para que a gente também não faça isso. Isso se chama desperdício. Percebe? Olha que coisa bonita. Por que essa ordem é espetacular? Porque nos primeiros dias Ele faz o básico. Nos outros 3 dias tem o complementar. Deixe-me terminar dando 2 coisinhas. Por que essa organização na criação é importante? Pelo seguinte, no dia 1, Deus diz o que Ele faz. Ele cria a luz, diz para que serve, fazer separação é a luz e as trevas, e daí Ele diz que ficou bom, Ele faz uma avaliação. Isso ocorre em todos os dias da criação. No finalzinho Ele faz uma revisão geral. Ele diz assim, e viu Deus, e eis que tudo quanto fizer, e eis que era tudo muito bom. Quer ver que legal? Descrição do processo,
razão do processo, avaliação do processo. Essa é a dinâmica que nós vemos ali em Gênesis capítulo 1. O que significa isso? Isso é o que nós chamamos de ISO 9001-2000, padrão de qualidade. É tão bonito, meus irmãos, ensinem os seus alunos com o padrão de Gênesis 1. Descreve o processo, o que eu vou falar para essas crianças? A razão, por que eu vou falar isso? O que eu quero que eles saibam? Depois que você fez tudo isso, a hora que todos eles foram embora, avalia, atingir meu objetivo ou não. Esse é um processo que eu aprendi, eu aplico nas minhas palestras. Eu mudo as minhas palestras o tempo todo. Seria melhor desse jeito. Vou ter que mudar um pouquinho aqui. Isso aqui, não. Agora, para colocar em prática, essa é a parte simples. Por que tudo isso aí a gente tem que usar isso aí? Vamos abraçar a verdade, estarmos comprometidos com a verdade sobre as origens. Por que isso é tão importante? Porque essa narrativa de Gênesis 1 é fabulosa. Ela nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa fantástica. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A palavra imagem no hebraico, que é a palavra que vocês estão vendo ali, é diferente da palavra semelhança. São duas palavras distintas, não são sinônimos. A palavra imagem literalmente significa projetar uma sombra. Nós, seres humanos, somos apenas uma sombra que é projetada de quem é Deus. Nós deveríamos refletir isso. Eu e você. Não é fascinante que se nós formos lá fora no sol e ficarmos ali, a gente vê a nossa sombra e fala, olha lá, está gordinho, hein? É por causa da sombra, você não precisa nem olhar para a pessoa, a sombra já conta. Ou emagreceu, porque a sombra reflete a origem. Nós estamos aqui para refletir quem é o Senhor Deus, por isso nós somos criados à sua imagem. A nossa maneira de pensar tem que ser a dele, a nossa maneira de agir tem que ser a dele, a nossa maneira de ensinar tem que ser a dele. Tem que ser assim. Mas nós somos criados também à sua semelhança, significa que nós temos características, atributos que são iguais aos dele. Ele nos concedeu. Mas a Bíblia também nos ensina algo muito bonito, é que nós temos uma identidade coletiva, somos seres humanos, mas também nós temos uma identidade pessoal, masculino e feminino. Ou você é XY homem, ou você é XX mulher. Não existe outra coisa. Não existe outra coisa. Não existe outra possibilidade. Isso é ciência. Eu sei que é Bíblia também. Ou você é XX mulher ou é XY. Por exemplo, pessoas me perguntam, mas e uma pessoa que nasce assim, uma hermafrodita? E o que a gente faz? É simples, pega uma célula, lá na célula está se é XX ou XY. Ele ou ela não tem que decidir o que ele quer ser. Alguém já decidiu por ele ou por ela. Deixou XX ou XY. Está resolvido, é simples. Daí, como nós podemos causar um impacto na nossa cultura, conhecendo as origens? Vou pegar apenas esse para finalizar. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos dá características, homem e mulher. Eu recebi isso aqui de um amigo meu, muito interessante, a maneira como ele colocou, como a igreja pode falar para a comunidade gay de uma forma positiva. Quer ver que bonito? E eu termino aqui. Ele colocou dessa forma: essa oferta de amor conclama a todos os gays que já ouviram o nome de Jesus a que repensem se não é hora de abraçar o verdadeiro homem de sua vida. Aquele que abriu seus braços no Calvário para lhe perdoar e mudar sua história. Nós temos uma mensagem para eles. Temos. Por quê? Porque nós somos criados homem e mulher. Você pode encontrar uma pessoa que diz assim, não, mas eu sou um homem num corpo de mulher. Não, você está mentindo para suas mais de 100 trilhões de células, porque elas sabem quem você é, e você não conseguirá enganá-las. Elas não vão mudar de ideia. Não é porque você diz que você é um homem num corpo de mulher, que XX vai virar XY. Não vai acontecer. Percebe? Eu só queria deixar uma imagem para você pensar, e eu termino aqui. Esse é o mundo que nós vivemos. Eu espero que você seja aquele grupinho de peixinhos ali, nadando contra a correnteza.
Só por curiosidade, peixe que nada a correnteza é o que está vivo, certo? Porque os que vão com a correnteza morreram. Deus abençoe.